Crianças, já estamos aqui outra vez, né? Estamos enjoados de ver a voz da professora, né? De ver a professora e ouvir a voz, né? Mas o ano está quase terminando, tá bem? Então hoje nós vamos ter aula de quarta-feira, né? 28 de outubro. E nós vamos terminar hoje a apostila de arte. Então, vamos pegar lá, né, nosso livro, professora, não é apostila. Vamos lá pegar nosso livro de arte na página 114. Hoje é uma leitura complexa, mas ao mesmo tempo é bom para vocês imaginarem como que funciona, né? Como que se produz filmes. Então, nós vamos ver na página 114, a unidade 6, De Olho no Cinema. Tá? Então, nós vamos conhecer os lugares, né, as formas que realizam as filmagens. O que acontece? E quem vai desenvolver também uma boa parte da aula é o artista famoso Mazzaropi, que é lá do tempo dos teus avós. Pergunta para os seus avós se eles assistiram já filme do Mazzaropi. Que antigamente os filmes eram só com imagem, eram mudo, depois foi mudando. Então, é uma leitura boa de se apreciar, mas tem que ler com atenção. Tá legal? Então, peguem nosso livro de arte. Vamos terminar hoje esse livro de arte na página 114. Então, vamos lá. Aqui na página 114, a unidade 6, De Olho no Cinema. Então, esse artista que vocês estão vendo aqui na tela é o famoso Mazzaropi, tá? Então, naquele tempo já tinha nesses filmes as imagens de preto e branco e logo embaixo está apresentando as pessoas sentadas, né, nos auditórios do cinema. Vamos para a próxima página. Ali, né, o tipo de moradia, né, que aparecia na tela. O que o autor nos questiona ali? Você já foi a um cinema? Eu acredito que vocês já tenham ido, né? Se os pais não levaram, muitos já foram pela própria escola. Então, você sabe como funciona uma sala de cinema? Então, vocês já foram, já visualizaram, né? Como é lá dentro. E o artista na tela da imagem, você o conhece? Sabe o nome dele? Então, esse artista aqui, né? Eu acredito que vocês não tenham assistido o filme do Mazzaropi, mas às vezes já tenham assistido também, né? Então, esse é o famoso Mazzaropi, tá bem? Vamos iniciar as nossas leituras. Você se lembra de que no primeiro ano nós estudamos as diferentes formas de criar uma animação por meio de dispositivos como praxiloscópio ou talmautrópio, entre outros. Então, são instrumentos que vocês vão fazer a leitura. E os filmes, você acha que eles são feitos da mesma forma que as animações? Você acha que os primeiros filmes foram criados utilizando as mesmas tecnologias que são utilizadas nos dias de hoje? Nessa unidade veremos algumas informações sobre esse tema, mas para começar, preencha os quadros a seguir e compartilhe as informações registradas com a sua turma. Então aqui, cada um vai responder ali, é pessoal. Depois vamos tirar foto e mandar para a professora das respostas. Qual é o seu filme preferido? Que filme? Que você possa ter assistido no cinema, na televisão, né? No celular, depende. Por que você gosta desse filme? Então, me explica, por que você gostou dessa história, desse enredo? Tá bem? Continuamos. Elementos do cinema. Então, para se formar, né? Para ter um filme no cinema, tem os elementos a seguir. Você sabe o que é necessário para que um filme seja exibido em uma sala de cinema? A seguir, vamos descobrir os elementos utilizados para que possamos assistir a um filme. Então, primeiro elemento, a tela. Normalmente é feita de tecido. Algumas vezes pode ser apenas de uma parede branca. Sua medida depende do tamanho da sala. Né? Os metros quadrados que tem a sala, daí é o tamanho da tela, onde é projetada, né, o filme. Você sabia? A maior tela de cinema do mundo fica na Coreia do Sul
e mede 31 metros de largura e aproximadamente 22 metros de altura. Esse tamanho é 5 vezes maior que o tamanho médio das telas comuns. Então é uma big tela, né? Em seguida, primeiro foi a tela, agora as poltronas. As poltronas devem seguir certas medidas que permitam que o público fique confortável. É necessário que haja o suficiente de poltronas, né, nas salas. Então, vocês terminam de ler quais são as formas de poltronas, como elas se estabelecem. Depois, projetor. Então, projetor, o que é? Aquele que vai, né, é um equipamento que vai reproduzir o filme na tela. Daí tem o sistema de som, são as caixas de som instaladas, né, nas paredes das salas de cinema. Então, você tem aqui, né, projetor que está aqui, ó, as poltronas que estão aqui e a tela que está passando o filme, e aqui o som. Então, aí está, né, um protético aí de como funciona um cinema, tá bem? Então, vocês viram de imediato é a tela, as poltronas, projetor, sistema de som. Vamos continuar com a nossa leitura. A prova vai só fazendo uma explanação, senão fica muito tempo de vídeo e é para vocês lerem apenas, né? Etapas para a realização de um filme. Então, para você assistir um filme, junto com seus familiares, com seus amigos, em uma sala de cinema ou mesmo em casa, é necessário muito trabalho, né? Para se processar, né? Para chegar à filmagem de um filme. Argumentos cinematográficos, né, dentro da história, do texto, contexto, né, o que vai ser relatado. O que é a palavra produtora? Então, produtora é as empresas que escolhem as histórias, os enredos, né, e produzem os filmes. O roteiro cinematográfico é um documento no qual são escritos os acontecimentos e toda a história do filme, com muitas informações que explicam como as cenas devem acontecer. No roteiro deve haver a descrição da cena, com detalhes sobre a luz, o enquadramento de câmera, as falas e outros. Veja a seguir um exemplo de um roteiro de animação, O Menino e o Mundo. Então, aqui o autor colocou um roteiro, vamos fazer a leitura de uma parte desse roteiro. Então, 7, despedida, exatamente o dia. No alto do morro, o pai para. A mãe vai chegando junto dele. Cuca se aproxima deles e observa. O pai coloca a mala no chão. Cuca chega correndo e fica observando as sombras do pai e da mãe no chão. Enquanto eles conversam, algo ele não compreende. Cuca agarra firme nas pernas do pai. Um forte som de cigarra surge repentinamente. É o único som que se ouve. Agora o pai faz um carinho nele e em seguida a mãe os abraça também. Os abraça também. Os três ficam assim por uns instantes, imóveis. Agora o pai se ajoelha diante de Cuca e tira do bolso da camisa uma flauta de madeira. O pai de Cuca sopra o instrumento. Então, aqui é uma parte de uma cena, né? Uma cena triste, que a gente começa a imaginar que está havendo aí uma separação de família, não é isso? Que dá pra gente tocar? Continuamos. Vamos ver a próxima página. Então, agora nós temos uma palavra americanizada, né? Storyboard. Certo? O que é essa palavra, storyboard? É uma sequência do quadro a quadro de desenhos das cenas que serão realizadas no filme, como uma história em quadrinhos. Os diretores utilizam esses desenhos para terem uma ideia visual e um guia de todas as cenas, que já foram escritas anteriormente no roteiro. Esse elemento existe para que as pessoas envolvidas no filme saibam exatamente como deve ser realizada cada cena antes da filmagem. Então, né, vê só o trabalho que dá. Além de escrever o roteiro, vai fazendo uma sequência de imagem,
para depois iniciarmos a gravação. Como o storyboard, é possível verificar os planos de câmera que indicam a maneira como o diretor pretende que o público veja os personagens, os lugares que fazem parte dessa história que vai ser contada no filme, certo? Agora vamos para a locação. Locação são os lugares onde acontecerão as gravações, as cenas, os filmes, né? Então, o espaço que vai ser utilizado. Muitas vezes é no próprio Brasil, em outra parte do mundo, depende da sequência e a história do filme. Daí o elenco. Quem são os elencos? O que é o elenco? São os atrizes e os autores, né? Atrizes e atores que irão interpretar, juntamente com toda a equipe que vai fazer essa filmagem. A palavra produtor. Quem que é o produtor? O produtor é a pessoa responsável, né? O profissional responsável por fazer o filme acontecer. Ele é que irá organizar tudo o que é necessário para o filme, desde a locação, os atores, até o dinheiro que cobrirá os gastos. Né? Ali vocês estão vendo na figura um teste de elenco, né? Então 10 pessoas chegam, fazem a representação oral para serem escolhidas para participar do elenco deste filme. Agora que chegou Amácio Mazzaropi, o artista famoso, né? Um artista que seus avós que conheceram ainda. Um artista que realizou filmes no Brasil, trabalhando como diretor, produtor, ator e em muitas outras funções. Foi Amácio Mazzaropi. Vamos conhecer um pouco esse artista, que foi muito importante para o cinema nacional, então para o cinema brasileiro, nacional e no Brasil. Vamos ver a biografia do Mazzaropi. Mazzaropi nasceu em 1912 na cidade de São Paulo. Desde muito novo, era encantado pelo palco e começou a trabalhar no teatro como pintor de cenário. Logo depois, ele começou a trabalhar como ator e escolheu representar um caipira, personagem que agradou muito o público. Em 1946, ganhou um programa na rádio, Tupi. Em 1950, começou a fazer programas na TV, como seu personagem caipira. Em 1952, realizou seu primeiro filme, Sai da Frente. Depois, em 1958, montou seu próprio estúdio cinematográfico, a Pan Filmes, e começou a produzir e filmar seus próprios filmes, lotando todas as salas de cinema a cada filme lançado. Seu estúdio ficava na cidade de Taubaté, interior de São Paulo. Ele faleceu em 1981. Em 1992, foi inaugurado o Museu Mazzaropi, onde estão expostos ao público os equipamentos, os figurinos e objetos de cenas utilizadas pelo artista. É emocionante, né? Então vocês podem observar que ele sempre contracenou com a personagem dele, era caipira, né? Se tiver chance dos pais puxarem na internet, de vocês assistirem um filme do Mazzaropi, é muito bom mesmo. E foi um excelente profissional. Tá bem? Vamos seguir em diante. O sucesso de Mazzaropi. Então, os filmes de Mazzaropi foram de grande sucesso em todo o Brasil. Então, as bilheterias, né, rendiam muito dinheiro. E ele foi criando, né, os seus personagens sempre em cima de uma personagem caipira. Então, aí está a foto dele, hein? Mazzaropi no filme O Corintiano, em 1966. Daí vai ser contada logo aqui embaixo, né? Nessa parte aqui, mais um pouco da história dele. Então, faça a leitura toda, tá bem? Vamos ver agora a imagem em movimento. Então, mas como será que surgiu o cinema? Na segunda metade do século XIX. A fotografia era bastante popular e utilizada para registrar o dia a dia e os eventos especiais. Naquela época, a fotografia era usada para registrar situações impossíveis de serem vistas somente com os nossos olhos, como os movimentos feitos pelas patas de um cavalo enquanto ele galopava. Ele é tão rápido que não conseguimos perceber qual movimento é real.
se o cavalo levanta 2 patas por vez ou as 4 de uma vez só. Então, em 1877, um empresário dono de cavalos de corrida contratou um fotógrafo profissional para que ele resolvesse essa questão dos movimentos das patas do cavalo, utilizando a fotografia. Essa informação seria usada no treinamento dos cavalos para garantir a melhora de rendimentos nas corridas. Então, vocês veem bem, né? No século XIX, que foi, né, esse movimento das fotografias. Para isso, o fotógrafo colocou 12 câmeras fotográficas alinhadas com o fundo neutro, e quando o cavalo correu na frente das câmeras, ele conseguiu o registro exato da sequência de passos do cavalo. Então, veja a sequência, né? Então, é interessante, né? Essa parte. Então, aqui tem uma sequência, ó, né? De cada cavalo. Então, foi através da fotografia. Foi a partir dessa sequência de fotos que se percebeu que era possível criar a ilusão de movimento. Vamos descobrir como foi a evolução desse mecanismo nas próximas páginas. Então, vamos lá. Outra palavra aqui, praxionoscópio. O que será que é praxionoscópio? No mesmo ano de 1877, o jovem inventor francês Charles Emile Reynaud desenvolveu um aparelho que consegue dar a ilusão de movimento para imagens estáticas, né, imagens paradas. Com a fotografia ou o desenho, esse aparelho, que recebeu o nome de praxionoscópio, causa essa sensação, desde que as imagens estejam em uma sequência, como vimos nas fotos do cavalo, em que a cada foto ele muda sua posição até concluir o galope. Para isso, essa sequência de imagens é colocada em uma única tira, em formato circular, sem início e nem fim. Ao centro desse círculo há um cilindro de espelhos que refletem a imagem na tira. Ao girar o aparelho, a imagem refletida no espelho central nos dá a ilusão de movimentos. Então, esse aparelho inventado pelo francês já foi uma primeira ação, né, para melhorar um pouco mais a fotografia. Cinetoscópio, outro aparelho, cinetoscópio. Já no ano de 1894, nos Estados Unidos, foi inventada uma máquina que exibia filmes curtos de pessoas realizando diversas atividades. Essa máquina possuía um visor individual, no qual o espectador podia assistir a pequenos vídeos. Foi um grande sucesso na época e muitas pessoas pagavam para ver esses filmes. Então, ali vocês estão visualizando a máquina, né, onde está passando a sequência desses filmes aí. Está o homem assistindo no aparelho chamado cinetoscópio. Seguindo, vamos ampliando, né? Cinematográfico. O sucesso do cinetoscópio foi muito grande e dominou toda a Europa. A partir do princípio de funcionamento dele, foram iniciadas novas experimentações e invenções. É assim que surgiu o cinematógrafo, desenvolvido pelos irmãos Auguste e Louis Lumière, em 1895, que realizava pequenos filmes com o cinetoscópio, mas os projetava em uma tela, fazendo com que as pessoas pudessem assistir a uma obra de forma coletiva e não mais individual. Ali está o cenário, né? A cena do filme, a chegada do trem à estação de La Ciotat. A partir desse novo aparelho, né? Foi tornando-se mais comum em diversos países do mundo, né? Os filmes se apropriaram da linguagem teatral e começaram a contar as histórias nas telas, né? As telonas, de diversas formas, até chegar aos dias de hoje, né? Então, tudo isso são recursos tecnológicos desenvolvidos, não é isso?
Você acha que o som sempre existiu no cinema? Faça uma pesquisa sobre a história do som no cinema para responder a essa pergunta. Então, não. Antigamente era preto e branco e não tinha som, era só a imagem, tá bem? Cinema mudo, que era chamado. Durante a exibição dos primeiros filmes não existia som que os acompanhasse. Com o passar do tempo, as pessoas foram percebendo que faltava emoção às imagens e que essa emoção poderia ser dada pela música. Assim começaram as buscas pelo uso do som no cinema. A era do cinema mudo durou de 1895 a 1927. Nessa época, os filmes não possuíam o som das falas dos atores. Nas exibições, eles normalmente eram acompanhados somente por um pianista ao vivo, que ficava dentro da sala de cinema, tocando músicas, de acordo com cada cena do filme. Se a sala tivesse um tamanho grande, ou se a sessão fosse em um teatro, uma pequena orquestra tocava para dar mais emoção às cenas e para que a narrativa ficasse mais clara para o público. Entre as imagens dos filmes eram colocados os chamados intertítulos, que eram legendas brancas escritas em telas pretas, com falas ou fatos sobre a história do filme. Em 1910, com a popularização da nova tecnologia, que realizava gravações de músicas em discos, o cinema começou a se apropriar dessa técnica, o que permitiu aos diretores maior domínio do modo como o som seria usado nos filmes e quais emoções poderiam ser transmitidas aos espectadores. Então, eles gravavam orquestras com músicas apropriadas para cada emoção da cena e produziam essas gravações na sala de cinema. Com o passar dos anos, a tecnologia foi evoluindo em busca de melhor qualidade na produção e na sincronia da imagem e do som. Mas, por mais avançada que fosse a tecnologia, as gravações ainda eram apenas de música e não de falas dos personagens. Então, imagina vocês nessa era, né, assistindo os filmes mudos. Eles são bem emocionantes, mesmo que não tenha fala de personagem. Cinema falado. Então, em 1927 foi lançado o primeiro filme com falas. Filme O Cantor de Jazz, de Alain Closlant, em Nova York. Então, o filme não era totalmente falado, mas possuía algumas partes, né, tituladas. Essa fase foi a fase de transição do cinema mudo para o cinema falado. Então, nessa década de 1930, né, já houve um pouquinho mais o avanço das tecnologias nos sons dos cinemas. Vamos agora ver os elementos sonoros, o que é o que ele faz. O elemento sonoro é a voz. O que é? É usada nas falas dos personagens e pelo narrador, se houver. O que faz? Passa a emoção nas cenas e dá sentido à história. Né? Então, se fosse o piano, se fosse a orquestra, né? Fazia um som. Efeitos sonoros. Sons de objetos e ações. Bater na porta, som da luta, das espadas, andar sobre folhas, né? E outras coisas. O que fazia? Usado para preencher o ambiente sonoro, eram sons também. E a música? Uma música ou trecho com ou sem letra, pode ser original do filme ou pré-existente. O que ela faz? Envolve as cenas dando maior intensidade ou anuncia a entrada ou presença de um personagem específico. Então, vocês imaginam, você assistindo um filme onde não tem fala e esses sons, né? Som sonoro e cada um vai fazendo a sua parte para demonstrar a ação, que história estava sendo contada. A junção desses três elementos sonoros forma uma trilha sonora, que é um filme. Estamos tão acostumados com os sons que fazem parte dos filmes que quando vemos um vídeo sem áudio, isso pode nos causar estranhamento. Hoje em dia, a junção da imagem do som é muito comum
e nós a chamamos de audiovisual. Essa linguagem artística está ligada tanto aos filmes quanto aos videoclipes, aos comerciais, aos videolongs, muito utilizados pelo Warburgs, né? Então, todas palavras americanizadas. Bonito, né? Dá sentido. Aqui nessa página, nós não estamos na sala de aula, né? Pra gente fazer uma sala de cinema, montar. Então, não vamos fazer, tá? Não fazer. Se alguém quiser tentar fazer, porque é bem mais complicado, né? Então, vamos para a página seguinte. Todos os filmes contam a história de um personagem principal, com suas características de modo de ser, de vestir, de falar, de andar e de agir. Como Mazzaropi fez com o seu caipira. Agora é sua vez. Crie um personagem e dê vida a ele. Desenha no quadro a seguir, pensando nas roupas, na postura, no corpo e até no cenário onde o personagem está. Depois, na linha abaixo, escreva o nome dele e as características, nas linhas ao lado, né? Escreva as características da personagem que você montou. Se é simpático, se é inteligente, né? Em seguida, apresente seu personagem à turma. Então, vocês vão fazer aqui, ó. Então, é pessoal. Vão montar aqui uma tela, um cinema e vão criar uma história, tá? Não precisa ser coisa muito grande. Tenta fazer aí, né? Pelo personagem que já foi comentado no Mazzaropi. 4. Destaque no material complementar os adesivos com os elementos sonoros e cole-os a seguir de acordo com as características. Então, nós vamos lá na página 150. Então, aqui na página 159, tá? Vocês aqui tem um tipo de som, aqui outro e aqui outro. Só vamos deslocar, né? É coladinho, tirar e vão colocar lá na página 130. Vamos voltar para a página 130, então memorizou, né? Vai lá na página 159 e tira os adesivos. Os 3 adesivos. E vamos para a página 130. Então, aqueles adesivos, ó, os adesivos vão colocar aqui. São os sons de objetos. Então, vamos ver qual daqueles desenhos vai ser os sons dos objetos e ações. Qual daquela figura, não desenho, pode ser original de um filme pré-existente. E qual é usado nas falas dos personagens pelos narradores. Então, vocês vão colocar certinho aí qual é qual dessas colagens. Tá bem? Criando arte. Zootrópio. O que será que é um zootrópio? Você já ouviu falar do zootrópio? Zootrópio é uma máquina que foi criada por William George Hams em 1834, antes do paxonoscópio, que estudamos nessa unidade. Essa máquina tem forma circular, que ao se mover permite a visualização de imagens em seu interior, dando a sensação de movimento. Vamos criar um zootrópio e fazer as nossas próprias animações. Para isso, siga as etapas a seguir. Os materiais necessários serão disponibilizados pelo professor. Infelizmente, nós não estamos em casa, mas vamos ler. Se alguém tiver curiosidade e querer fazer, nós não estamos na escola, estamos em casa, né? Então, são todas ações assim que se estivéssemos na escola seria mais argumentado, mais explicado e nós estaríamos fazendo algumas coisas no concreto, né? Mas não é assim que está acontecendo, infelizmente. Utilizando o molde disponibilizado pelo professor, faça uma sequência de desenhos, um em cada quadro, mostrando várias posições diferentes, que, juntas, resultarão em um movimento simples. A diferença de um quadrado para o outro deve ser pequena. A diferença, contudo, o último desenho deve coincidir com o primeiro. Veja o exemplo. Então, a Arlete colocou a menina pulando corda, né? Então, o primeiro movimento e o último são iguais. Recorte sua sequência ao meio e cole as pontas, respeitando a ordem do movimento.
Então, ele tirou as 8 imagens, né, recortou e colocou. Né, imagem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né, aqui embaixo nós temos as 8 imagens da repetição do pular corda. Então, é só para vocês lerem e imaginarem, ou fazerem com a corda, se quiserem também. Tá bem? Seguindo ainda na posição. Agora que você juntou as duas partes do seu desenho, colhe-o nos pedaços da cartolina, disponibilizado pelo professor, com a distância de 1 centímetro e a base da cartolina conforme mostra a imagem a seguir. Então, fez um quadro. Depois, trace uma linha paralela ao desenho, com a distância de 4 centímetros do topo da cartolina. Então, essa é a imagem que ele fez. E depois, em seguida, ele fez tipo o quê? Em seguida, colhe as pontas da cartolina formando um cilindro. O seu desenho tem que ficar na parte de dentro do cilindro. Tá vendo? Ó, tá ele colando? Logo após, ele pega um CD, né? Um rolinho do papel higiênico quando acaba e cola ali. Recorte o círculo do papelão com o furo. Então, ele está explicando ali como você chegar a uma máquina, né? A uma máquina chamada zootrópio, né? É difícil, professora? Não é difícil, mas também não é tão fácil você ter todas as imagens e essa sequência. Mas é por curiosidade mesmo, tá bem? E agora, estamos chegando no final da nossa leitura. Ah, a prof estava segurando aqui. Então, a sequência é aqui, ó, tá? Pega o CD, pega o rolinho do papel higiênico vazio, cola, né? Daí pega aquele que você fez aqui, né? Essa parte que você fez aqui, daí introduz, né? E fica aparecendo um zootrópio, né? Uma maquininha onde você passa o filme, zootrópio, tá bem? O que eu aprendi? O que nós aprendemos aqui? De olho no cinema. Vocês conseguiram memorizar? A estrutura de uma sala de cinema é feita com tela, com poltronas, projetos e sistema de som. Projetor, não projetos. Então vocês conhecem o cinema. A estrutura dele é a tela, as poltronas, o projetor que vai projetar o filme, que está lá na fita, e o sistema de som. Mazzaropi foi o cineasta mais popular do Brasil, por um personagem caipira, o Jeca. O roteiro é o documento escrito do filme. A história do cinema se divide em 2 fases: cinema mudo, que foi no início, e cinema falado. A linguagem artística do cinema, na qual há a junção de som e imagem, é chamada de audiovisual. Por que o audiovisual? Que você ouve e que você vê, né? A televisão é audiovisual. Você vê a imagem e você ouve o som. Tá bem? Gostaram? Gostaram dessa leitura? Deu para usar um pouco a imaginação, né? O bom é que todos conhecem uma sala de cinema. Se não conhecessem, ia ficar meio assim obscuro as informações. Mas conhecem. E viram que não foi fácil chegar a ter uma totalidade nesses filmes que nós temos hoje em dia, com uma tecnologia avançadíssimas, né? Que muitas imagens parecem reais, muitas vezes. Tudo bem? Então, minhas crianças, vocês viram que hoje é mais leitura, 1 ou 2 atividades ali se quiserem fazer o complemento, mas leem com muita vontade, certo? Eu preciso fazer uma prova com leitura de vocês ainda. Eu vou escolher um texto, né? Porque eu preciso tomar a leitura. Vocês vão gravar, né, a leitura e vão mandar para mim no meu WhatsApp, para me avaliar a leitura de vocês, que nível está. Porque leitura tem bastante todo dia. Por isso tem que ler para melhorar cada dia mais. Fiquem com Deus e até amanhã, quinta-feira.